Olá, tudo bem? Continuando aqui nossa série sobre a extinção do movimento humano, e a gente terminou o vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, vai lá ver, tá bom? Falando sobre a extinção do movimento humano. E a gente continua essa semana sobre essa série aí, explicando o porquê que o movimento humano está entrando em extinção. E ontem eu já te falei 3 coisas do nosso corpo que já estão em processo de extinção por conta da inatividade do corpo, né? Por conta disso que eu estou fazendo aqui agora, ó, ficar sentado numa cadeira super confortável, ergonômica, durante um longo período, sem fazer atividade física, sem colocar o corpo para se mexer, né? Isso por conta também da tecnologia, que hoje em dia é sensacional, ajuda muito a gente, mas também traz malefícios, e um deles é a doença da cadeira, é ficar sentado aqui durante horas, né, no sofá, enfim, durante aí muitos tempos em vários lugares sem atividade física, tá bom? E tem uma grande diferença de atividade física para exercício físico, e ainda eu vou explicar isso para vocês. Bom, ontem eu terminei falando sobre as crianças, né, que algumas não têm mais o palmar longo, que é aquele tendão ali na mão, responsável pela braquiação, por se pendurar. E aí, falando mais sobre crianças, a cada 5 crianças obesas, né, quando criança, 3 a 4 vão se continuar obesas quando adultas, tá bom? Então esse é um dado bem preocupante, né? Hoje o IBGE, a OMS, fala que 1/3, uma de cada 3 crianças estão obesas, estão acima do peso no país. Então, se a gente não começar a cuidar delas a partir de agora, a partir do começo, isso vai se perpetuar e talvez a gente chegue até ver o que eu comentei no vídeo passado também sobre o filme Wall-E, né? Que as pessoas, tanto idosos quanto crianças, quanto adultos, estão todos sentados numa cadeira que leva você para onde você quiser. Os pés já perderam a função porque já diminuiu bastante, a perna também, os dedos também, né? Assim como o dedinho vem diminuindo também, o dedinho só serve para bater na ponta de quina de alguma coisa, né? Como agora a gente tem os sapatos que protege mais, que ajuda a gente a caminhar, então o dedinho vai perdendo sua função, ele vai diminuindo e aí só serve para bater na quina. Então, falando de crianças, a gente continua falando aí sobre a extinção do movimento humano. E tem uma outra também pesquisa, lá de 1930, muito antiga, bem bacana, que é legal trazer aqui para vocês, que é lá de Londres, lá daqueles ônibus de 2 andares, né, aqueles ônibus grandes de vermelhos, que fizeram uma pesquisa entre, naquela época, né, tinha o cobrador e tinha o motorista. E o cobrador, ele tinha que subir as escadas para ir lá no segundo andar, cobrar as pessoas da passagem. E aí percebeu-se que os motoristas morriam mais que os cobradores. E, pasmem, e o fato simples é de que os cobradores, por subir e descer as escadas, andar, eles morriam menos que os motoristas, ficavam o tempo inteiro sentados dirigindo o ônibus. Ou seja, a atividade física, por mais simples que pareça, por mais boba que pareça, ela pode salvar a sua vida, tá bom? Pode fazer muita diferença. Então eu recomendo que você vá no supermercado a pé, vá fazer as coisas que você pode fazer a pé perto da sua casa, faça cada vez mais atividade física, deixe o carro mais longe, enfim, procure formas de se movimentar mais, tá bom? Esse é um grande recado aí que a gente ajuda, né, a contribuir para não ter os problemas da doença da cadeira, do sedentarismo, obesidade e assim por diante, tá bom? Então, absurdamente, a atividade física de ficar em pé ou de se locomover simplesmente tá virando exercício, tá virando uma coisa fundamental, né? É triste, muito triste para gente que trabalha com movimento, com a saúde, o quanto as pessoas passam tempo sentados, trabalhando, vendo filme e assim por diante,
E o simples fato de se manter em pé, ou de fazer uma atividade, ou de colocar o corpo para se mexer, faz toda essa diferença. É bacana pela simplicidade do que fazer, mas é triste ao mesmo lado por conta da inatividade que o ser humano está gerando. E aí com isso vem o grande objetivo aqui da nossa palestra, que é a extinção do movimento humano. Então daqui a pouco a gente vai ver, igual no filme Wall-E, as pessoas com os pés diminuídos, as pernas também, perdendo a função, né? Eu já vi adolescente criado em apartamento, né? Sem incentivo de atividade física, não ter equilíbrio, né? Ele tinha 14 anos, a coluna parecia um C assim, e aí ele precisava ficar de lado para fazer uma avaliação postural e ele não conseguia ficar parado. Ele ficava se mexendo para frente, para trás, para um lado e para o outro, e eu pedia para ele ficar parado, e ele só conseguia ficar parado quando ele se apoiava na parede, e aí ele conseguia ficar estável. Então ele não tinha nem equilíbrio para se manter em pé parado, tanto que ele ficava sentado. Tão fraco e tão desequilibrado era a musculatura que ele tinha, né, a postura que ele tinha e a vida que ele levou durante esse tempo aí, 14 anos só. Para vocês terem ideia, como o corpo necessita de movimento, quando a gente fica simplesmente 6 horas, só 6 horas sem movimento, por exemplo, quando a gente fazia antigamente, né, hoje já é difícil alguém ver isso ou fazer isso, colocar um gesso, a partir de 6 horas você já começa a ter perda muscular, somente 6 horas sem movimento. Lembra quando a gente colocava um gesso, né, a hora que tirava o braço, a perna estava muito fina, quase não existia mais músculo ali, né? É isso que acontece. Quando não se movimenta, quando coloca em ação o corpo, ele vai atrofiando, ele vai perdendo a função e ele vai sumindo, tá bom? Então, só 6 horas parado. A Escola Americana de Atividade Física recomenda que a cada 60 minutos sentado, você se levante por 3 minutos. Então, ficou 60 minutos sentado, levanta, dá uma volta, espreguiça, estica durante 3 minutos, tá bom? Pelo menos. Isso pode ajudar bastante, né? Mas, ainda assim, tem outras pesquisas também que dizem que aqueles que treinam 2 vezes por semana, 2 horas por semana, mas os outros dias e as outras horas permanecem muito tempo sentados, continuam na atividade física, continuam sendo considerados sedentários, né? A OMS recomenda 150 minutos por semana no mínimo de atividade física, então 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, mas mesmo assim, a porcentagem é muita diferença para quem faz 150 minutos e fica o dia inteiro 12 horas sentado, 10 horas sentado nos outros momentos da vida, né? A proporção é muito ridícula, então ainda assim as pessoas continuam sedentárias. Então, ou seja, não é só fazer atividade física, não é só exercício físico, é fazer atividade física, é colocar o corpo para se mexer. E aí tem várias soluções aí que as empresas estão trazendo também para colocar dentro dos escritórios. Agora, né, com o home office vai ficar bem mais difícil, vai depender muito mais das pessoas, dos funcionários, dela querer cuidar do bem mais precioso que é a saúde, tá bom? Então amanhã eu vou falar sobre essas soluções aí que os escritórios, as empresas estão trazendo para dentro das empresas para melhorar essa situação de sedentarismo, de doença da cadeira, de ficar sentado e criar mais movimento, mesmo enquanto trabalhando, beleza? Se você gostou, compartilha, dá um joinha aí, escreve um comentário, manda para alguém que precisa ouvir isso também. E amanhã eu te espero para a gente conversar mais sobre a doença da cadeira e sobre esse movimento que é a extinção dos movimentos dos músculos do ser humano, tá bom? Abraço e tchau, tchau.